Diz assim a palavra do Senhor: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nós queremos, ó Deus, aprofundar-nos a respeito das verdades importantes aqui nos expostas pelo apóstolo Paulo. A sua exortação inspirada, ó Deus, que nos chega nesta noite para o nosso benefício, para que venhamos, através, ó Deus, da vivificação desta palavra em nossos corações, nos tornar mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nos oriente quanto ao falar, de modo que seja dito apenas aquilo que corresponde à Tua palavra. E, ó Deus, torne os nossos corações como campos bons para receber a Tua palavra e a frutificar. Que haja sinceridade e prontidão ao ouvir. Ó Deus, para sairmos daqui, para não sermos mais como entramos, mas mais santos, mais santificados pelo Senhor do que temos sido até aqui. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós prosseguimos na exposição destes versos do apóstolo Paulo. Pela manhã nós falamos quanto ao primeiro imperativo do apóstolo Paulo nestes versículos. Aqui Paulo faz 3 instruções, 3 ordens, 3 comandos imperativos para tentar fazer com que os cristãos de Colossos entendessem a sua posição em Cristo Jesus, com uma vida compatível às indicações já feitas pelo apóstolo Paulo até aqui, até o verso 4 do capítulo 3. Paulo, portanto, no verso 5, ele disse que fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. No verso 8, agora, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E na próxima mensagem nós iremos nos ocupar do verso 12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. São 3 comandos, 3 imperativos que irão demonstrar a nova vida em Cristo, que irão demonstrar na prática, através do cumprimento destas coisas, a diferença entre o velho e o novo homem, a diferença entre a velha vida e a nova vida, a diferença entre aqueles que não vivem com Cristo no centro e aqueles que de fato são Cristo referentes, que têm Cristo como o núcleo de suas vidas, como aquele que está no centro em torno do qual todas as suas vidas giram e orbitam. Aqui Paulo está falando sobre questões muito importantes para as nossas vidas, coisas que irão fazer-nos distintos daqueles que são chamados ímpios e incrédulos. E eu gostaria de indagar dos irmãos a respeito de algo que muitas vezes tem sido costumeiro, para mostrar que nem sempre é fácil você distinguir crente de incrédulo. Certamente você já deve ter passado por situações onde alguém, por exemplo, deliberadamente se esforçou, algum anônimo, para te fazer bem. Eu já passei por muitas situações desse tipo. Já passei por situações como, na época que era muito novo, viajava com meu pai e corriqueiramente o carro atolava, quebrava, e nós éramos assistidos por pessoas anônimas que paravam e interrompiam sua viagem para, por vezes, ficar 2, 3 horas de interrupção de suas viagens para assistirmos, para socorrermos, para nos ajudar. Quantas vezes você já se deparou com anônimos desse tipo? Às vezes, nessas circunstâncias, você deve ter se perguntado: será que se trata de um cristão?
Será que essa pessoa que agiu de maneira tão esforçada, tão bondosamente, tentando me servir, tentando me ajudar, tentando às vezes servir a outro que nós observamos, que nós vimos de longe ou de perto, será que se trata de algum cristão? Isso normalmente nós indagamos e nós perguntamos porque nem sempre as disposições dos corações demonstram esse interesse e essa disposição em relação ao outro. A palavra do Senhor corriqueiramente elogia aqueles que servem, aqueles que ajudam, e o próprio Senhor fala disso. Mas nem sempre aqueles que ajudam, aqueles que servem, são cristãos. Muitos desses que nos ajudaram já, de fato não eram cristãos, apenas nos passaram essa ideia. Por quê? Porque nós encontraremos em muitos não cristãos disposições para a tentativa de se praticar coisas aparentemente boas. O que no final das contas as qualificam com coisas não boas são as motivações. Hoje pela manhã na escola dominical o pastor Carlos nos explicou com muita propriedade a diferença entre honra e manipulação. Nós aprendemos, por exemplo, o quanto motivações erradas podem destruir obras aparentemente boas. Quantas vezes nós tentamos ajudar alguém não para honrá-lo, mas para manipulá-lo? Nós ouvimos sobre isso. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele vai tecer e trabalhar aspectos que vão ser importantes para nós distinguirmos esta honra da manipulação, que vão distinguir a tentativa do ímpio de se fazer coisas boas, de se ficar bem com as pessoas, da maneira imperativa com que crentes devem agir em relação aos outros. Aqui nós vamos encontrar Paulo falar de características do novo homem, que não devem ser confundidas com as tentativas e muitas tentativas que ímpios fazem de ficar bem com outras pessoas. Em primeiro lugar, no verso 8, Paulo diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Paulo aqui está querendo dizer que do mesmo modo que nós deveríamos fazer morrer, ter um estilo de vida onde nós matamos as obras da carne, nós devemos colocar fora, nós devemos despojar algumas atitudes também em relação ao próximo. Em relação àquilo que ele nos advertiu antes, nós vimos uma ênfase em pecados sexuais. Mas eu deixei claro para os irmãos de manhã que a natureza desses pecados apontam para um ato de traição contra Deus. No final das contas, estes pecados sexuais do verso 5 são atos de traição contra Deus. São atos de prostituição porque são vazões que nós damos aos desejos maus do nosso coração, frutos da nossa idolatria. O pastor Carlos também explicou isso, falando a respeito justamente daqueles desejos descontrolados. Quando o egocentrismo, quando uma vida auto-orientada promove esta idolatria, promove aquilo que deveria, na verdade, ser orientado para Cristo, como sendo orientado para a própria pessoa. E por conta disso, o sentimento, o desejo de autogratificação, de autossatisfação, faz com que as pessoas, na maioria das vezes, cedam ao exercício da carne em pecados sexuais. Mas nem sempre o idólatra, ou aquele que tem um desejo descontrolado de autogratificação, fará isso com pecados sexuais. Eu dei um exemplo, por exemplo, de fanáticos por clube de futebol, fanáticos por videogame, fanáticos por filme, por séries de televisão ou coisas desse tipo. Aqueles que se vestem, assumem um estilo de vida, que se constituem, na verdade, num desejo descontrolado que, no final das contas, revela idolatria. E uma idolatria que é uma busca por autogratificação, por autossatisfação. Portanto, agora Paulo, no verso 8, está dizendo: olha, matem esses pecados da carne. Viva uma vida que tenha disposição em fazer morrer estas coisas. Mas mais que isso, coloquem fora, despojem-se de algumas coisas importantes que têm feito com que vocês agora continuem a afetar a Deus, mas afetem também ao próximo. Ele diz aqui, coloque para fora ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar, e não mintais uns aos outros.
Paulo agora está preocupado com o fato de que para que o novo homem em Cristo, para estes que são definidos pelas indicações de sua identidade em Cristo Jesus, demonstrem isso também nos pecados relacionais. Também demonstrem isso no seu relacionamento com as pessoas. Aqui nós mais uma vez nos serviremos do conceito da atrofia intencional que nós falamos pela manhã. Só para poder lembrar aos irmãos, eu disse que um princípio é muito importante no verso 5, quando Paulo fala sobre o princípio da morte do pecado, da mortificação do pecado. Ele diz, em primeiro lugar, que isso tem que ser um espírito, uma mentalidade, uma disposição de espírito nossa. Nós devemos entender que o pecado existe nas nossas vidas para morrer. E também que isso deve nos envolver numa obediência física. Mas o terceiro aspecto que eu coloquei foi na ideia de que Paulo está nos tranquilizando quanto ao fato de que nós não nos livraremos desses pecados no pilim-pim da noite para o dia. Haverá certamente um processo de enfraquecimento dessas imposições da carne, desses desejos maus, dessas coisas que poderiam nos levar, e às vezes até nos levam, a desejos descontrolados. A ideia é extremamente confortadora e ela combina com aquilo que nós lemos da Confissão de Fé de Westminster, quando o texto da nossa confissão diz que há um enfraquecimento e mortificação. Ou seja, a ideia de que estas imposições da carne, elas vão morrendo aos poucos, elas vão se enfraquecendo, sendo que ainda lidamos com a natureza terrena, mesmo regenerados, mas conforme o seu desuso vai entrando em ação, em atividades concretas de negligência à carne, então nós vamos atrofiar essas disposições carnais, ao ponto de que elas acabam morrendo. E agora Paulo diz que com relação a algumas práticas, algumas falhas relacionais, nós devemos colocar fora, nós devemos nos despojar delas. E aí então nós encontramos uma lista feita aqui pelo apóstolo Paulo de coisas que também podem ter se tornado em nossas vidas nos chamados pecados respeitáveis ou pecados intocáveis. Aqueles que de manhã eu comparei com o Furby. As crianças se lembram de eu ter mencionado isso pela manhã. O Furby é um brinquedinho que as crianças brincam, dão comidinha, tratam bem dele e ele vai se desenvolvendo. Eu não conheço o negócio, eu não sei de ouvir falar, por isso que a descrição não é tão precisa. Mas o fato é que é um bichinho de estimação. E esses chamados pecados intocáveis ou pecados respeitáveis são, na verdade, por nós tratados como bichinhos de estimação. São aquelas coisas, aquelas práticas pecaminosas que nós sabemos que são pecado, mas que nós racionalizamos e justificamos e vamos mantendo ali. E aqui há algumas coisas desse tipo, como o apóstolo Paulo irá listar-nos. A primeira coisa listada pelo apóstolo Paulo é ira ou raiva. Essa palavra no grego é org, vem de uma raiz que significa querer algo com um forte desejo ou paixão. No sentido positivo, essa palavra era usada para descrever o julgamento de Deus, conforme o texto de Romanos 12, 19. E os crentes poderiam ter ira, raiva, enquanto não pecassem, conforme Efésios 4, 26. Irar e não cometer pecado, isso é uma possibilidade vista pela palavra de Deus. Mas aqui no uso do apóstolo Paulo, nós a encontramos em sentido negativo. De maneira que, por exemplo, nós não deveríamos levar os nossos filhos à ira, provocá-los, sabendo que ela não cumpre a justiça de Deus. O texto de Tiago 1, 19 e 20 nos recomenda justamente a lidarmos com esta reação pecaminosa, de maneira a entendê-la de forma negativa. A palavra sugere uma condição de resiliência, de permanência no nosso coração. Ela aponta para a ideia de um comportamento que é vingativo, que no final das contas produz em nossos corações mini-deuses, pessoas que no final das contas estarão tentando promover uma justiça que cabe a Deus e não a nós. É uma espécie de coração raivoso,
é um coração que visa punir, se vingar e tomar o lugar de Deus, promovendo aquela justiça que nós entendemos deva ser feita. É nesse sentido que Paulo está falando aqui de ira e de raiva. Orgue, aqui usada por Paulo, é aquele que é rápido para falar, tardio para ouvir e preocupa-se em se vingar. E é realmente tudo sobre o desejo de controle. Os irmãos certamente já devem ter percebido que há condutas que são caracterizadas pelo desejo de controlar as coisas. Normalmente o iracundo é um controlador. Normalmente o indignado, raivoso, é um controlador. É aquele que julga todas as coisas, é aquele que tem às vezes senso de perfeição mais apurado do que os outros, e ele quer manter estas coisas sob controle. Você vai encontrar gente iracunda por causa de arrumação de casa. Quantas donas de casa você não conhece que são absolutamente iracundas? O marido chega do trabalho, aí tira a meia do sapato e larga no meio da sala. E aí você vê uma projeção terrível de desejo de controle, de raiva por causa de uma meia na sala. Mas esta mesma atitude controladora ela irá se projetar em diversas outras expressões, e no final das contas nós encontraremos nela, nessa disposição de controlar as coisas, aquilo que Paulo chama aqui de orgue, ira ou raiva. A indignação, que está logo a seguir na lista do apóstolo Paulo, deve ser entendida como algo mais explosivo, mais emocional do que a ira e do que a raiva. Esta palavra aqui no grego é thumos, e ela difere da raiva justamente pela sua intensidade. Ela é extremamente semelhante, parecida, mas difere em termos de intensidade. É como se thumos fosse a fúria da ira. Você pega alguém iracundo, alguém raivoso, irado costumeiramente, e pega ele num dia ainda pior. É aquilo que você vai encontrar aqui. O salmista, no salmo que nós cantamos uma paráfrase do Salmo 37, ele fala justamente desse furor, desta indignação. É como se a raiva fosse a água fervente no bule de chá, e a ira é quando a panela começa a assobiar. Essa é a figura mais precisa para se descrever isso. Alguns homens tenderão a pensar em suas mulheres quando se fala destas coisas aqui, mas não se iluda. Esse é um problema de todos os nossos corações, em graus maiores e menores. Todo ser humano tem tendências aos desejos maus. É exatamente por isso que a ordem do apóstolo Paulo aqui, o seu imperativo, não é a um e a outro, mas a todos os irmãos de Colossos. Paulo está preocupado em deixar claro de que este é um pecado intocável, um pecado dentre os chamados pecados que não queremos mexer, e que no final das contas assola todos os nossos corações. Alguns irmãos já devem ter assistido um filme chamado Dia de Fúria, com o Michael Douglas. O Michael Douglas era um cara comportadinho, era um sujeito aparentemente sob controle, mas um sujeito que vinha aguentando e numa aparente resignação, suportando uma carga emocional terrível. Até o dia em que as coisas pioram, e pioram muito mais do que o de costume. E então este homem explode. E esse homem começa a apontar todas as coisas que possam dar vazão à sua disposição de vingança em relação a tudo aquilo que lhe afligia, a tudo aquilo que lhe fazia sentir um injustiçado. Então é nesse sentido que Paulo trabalha essas duas coisas. No final das contas, a ira ou raiva e esta indignação, que também poderia ser qualificada aqui como cólera, elas são apenas distintas quanto à intensidade, mas são duas coisas que no final das contas aparentemente nos colocam como mini-deuses, como pessoas que querem tomar o lugar de Deus e que querem promover a justiça que cabe a Deus promover. São pessoas que querem controlar o incontrolável. São pessoas que querem controlar aquilo que não é da sua competência controlar. São pessoas que querem controlar aquilo que muitas vezes nem o próprio Deus naquele momento deseja controlar. Nós precisamos ouvir o apóstolo Paulo e colocar essa coisa para fora, e despojarmos disso, e amansar os nossos corações,
amansar as nossas mentes, os desejos maus dos nossos corações e deixarmos a ira e a cólera. Paulo fala aqui de mais uma coisa, ele fala de malícia. A palavra vem da palavra que significa o mal. É frequentemente traduzido como dificuldade. Por exemplo, lá em Mateus 6,34, é usado no sentido de que amanhã terá problemas suficientes, ou terá o mal suficiente. E aí o Senhor Jesus, nesse sentido, ele diz que cada dia com o seu próprio mal, com os seus próprios problemas. Mas Paulo está se referindo num outro sentido, no sentido mais próprio de Atos 8:22, que diz: arrependei-vos desta maldade. Arrependei-vos, não de apenas um problema, mas desta maldade do seu coração. É basicamente uma referência ao tipo de ações em relação aos outros que causam uma ruptura na comunhão ou uma tensão relacional. Uma intenção deliberada de prejudicar alguém. E Paulo então diz que nós devemos colocar isso para fora. E aqui mais uma vez não é um ou outro, mas todos nós. Paulo não está qualificando ou distinguindo os seus ouvintes, mas está dizendo isso para mim e para você. Está dizendo isso para homens e para mulheres. E isso ainda ficará mais claro no final desta unidade textual. Quando no verso 11, Paulo argumenta que, independente de ser grego, de ser cita, de ser circunciso ou incircunciso, esta exortação é para estes todos que se envolverem em atos maliciosos. Paulo aqui também vai falar de uma outra coisa, na qual nós muitas vezes nos envolvemos como se fosse o nosso Furby. Quando ele diz calúnia, aqui nós temos a palavra blasfêmia no grego. É o discurso que tem a intenção de prejudicar. Malícia era mais o motivo, enquanto calúnia é a ação. A malícia é a maldade enquanto a motivação daquilo que nós fazemos para romper com o outro, para prejudicar o outro, enquanto a calúnia é o ato em si. É a própria ação de produzir essa maldade, esse problema, essa dificuldade, esse mal na vida do nosso próximo. E Paulo diz também que nós devemos colocar isso para fora, que nós devemos nos despojar disso. E ele então fala agora de conversa obscena, ou linguagem obscena do vosso falar. A palavra significa conversação torpe, e é um sinônimo de conversação torpe ou linguagem grosseira. Nós lutamos muito com isso. Nós vivemos numa sociedade, eu venho, por exemplo, de um contexto regional nordestino, onde o nordestino, ele culturalmente, ele pega a grosseria, a linguagem grosseira, e faz dele um fã. E cuida que é uma beleza da grosseria, né? O que nós, nordestinos, eu, das minhas origens familiares, costumamos fazer? Pegar, às vezes, palavras que são ofensivas e normalizá-las. Pegarmos coisas que são grosseiras com as outras pessoas e com muita facilidade nós utilizamos disso. Eu fiquei assombrado esses dias e coloquei o meu próprio coração ajoelhado na presença do Senhor, pedindo perdão e também confessando e procurando refletir sobre isso, sobre a facilidade com que muitas vezes nós teclamos de maneira agressiva. É muito mais fácil a gente pensar nessas coisas quando a gente acha que a gente está sendo agressivo. Eu tinha postado algum comentário lá, criticando sobre o erro de arbitragem em favor do Brasil, e pouco tempo depois apareceu lá uma postagem dizendo o seguinte: esses idiotas que torcem contra o Brasil. A primeira coisa, o meu primeiro sentimento de indignação foi: poxa, mas eu acho que isso é para mim. E não fiquei confortável com isso. Eu não fiquei bem com isso. Mas, poxa, está me ofendendo, está me chamando de idiota. E aí eu pensei e me vi em pecado. Por quê? Eu não estava preocupado com a ofensa dessa pessoa a Deus ou a outras pessoas, mas eu estava naquele primeiro momento preocupado porque eu estava sendo chamado de idiota. No final das contas eu procurei o irmão para conversar, e ele disse: não, pastor, o idiota não era para o senhor. É lógico que a tendência, se eu prosseguisse com a mesma motivação errada, pecaminosa, seria: não, tudo bem, então beleza, pode continuar chamando de idiota. É assim que nós costumeiramente agimos, meus irmãos. Nós usamos palavras grosseiras, palavras torpes. Eu já fiz menção aqui a um filósofo
que fala muito de política na internet, que usa de palavras de baixíssimo calão. Um homem que é cultuado, que teve o seu livro cultuado, e é um homem que ele não consegue escrever 2 parágrafos sem usar de expressões terríveis, grosseiras e chulas. E quantas vezes o nosso coração se alegra porque ele está usando dessa expressão contra quem nós não gostamos, né? Há poucos dias a presidente da República esteve na abertura da Copa do Mundo e a torcida usou de expressões aqui condenadas pelo apóstolo Paulo. Foi utilizada a linguagem grosseira, foi usada de linguagem obscena para se ofender ao presidente da República. E Paulo está dizendo que nós crentes devemos despojar-nos disso. E Paulo está dizendo que nós devemos colocar isso para fora. E criamos, meus irmãos, isso é óbvio, nos parece óbvio, mas não é fácil. Não é fácil, porque o meu coração corrupto, pecaminoso, de quem não está satisfeito com as coisas que estão acontecendo no nosso país, no primeiro momento se alegra de saber que a presidente foi ofendida de uma maneira tão brutal e tão cruel, de uma maneira obscena. E Paulo está dizendo a mim e a vocês que não devemos nos alegrar nisso, porque isso é pecado. Isso é algo que nós devemos colocar fora. Isso é algo que devemos nos despojar. E Paulo então termina a lista dizendo: não mintais uns aos outros. Você provavelmente não vai precisar de explicação e definição nisso aqui. Aqui Paulo está simplesmente dizendo que nós precisamos fugir daquilo que é enganoso e daquilo que não capta toda a verdade. De manhã, mais uma vez, nós vimos o quanto o engano é parte na afetação dos relacionamentos familiares. O quanto o engano é terrível em nos conduzir nos nossos problemas relacionais. E certamente aprendemos também pela manhã que a verdade é a maneira de se lidar com o engano. Paulo está dizendo que nós devemos colocar fora toda disposição mentirosa, todas essas disposições pecaminosas. E assim nós seremos como o novo homem e a nova mulher que foram refeitos em Cristo Jesus. Você sabe qual que é o problema com essa lista? O nosso problema com essa lista é que nada do que nós vemos aqui, eu e você, consideraremos informação nova. Nada dessa lista aqui nós consideraremos algo daquilo que nós de fato deveríamos nos ocupar em colocar para fora. Mas o fato, meus irmãos, é que nós as praticamos. Nós praticamos a ira e a raiva. Nós somos coléricos em alguns momentos das nossas vidas. Todos nós, temos praticado em vários momentos, em várias ocasiões, aquilo que o apóstolo Paulo nos lista aqui. E Paulo está dizendo para cada um de nós esta noite: despojai-vos disto. Coloquem isso para fora, porque vocês não andam mais nestas coisas. Vocês agora receberam uma nova identidade, uma nova identificação em Cristo Jesus. Vocês xingavam uns outros com linguagem obscena antes de Cristo fazer o que fez por vocês. Vocês ficavam iracundos, raivosos, coléricos. Vocês usavam de mentira, vocês utilizavam-se de maledicência, praticavam fofoca quando Cristo ainda não nos tinham feito novos homens e novas mulheres. É isso que Paulo está nos ensinando esta noite. E Paulo também quer dizer com isso, meus irmãos, o quanto é constrangedor, para dizer o mínimo, que venhamos a ser pegos fazendo essas coisas. Eu, esses dias, perdi 3 quilinhos, e quando a gente perde uma quantidade razoável de peso, a gente vai lá para aquelas roupas que não cabiam mais, né? Eu tenho lá uma quantidade boa de camisas sociais que ficam estufando o botão, né? E aí então a gente vai lá dar uma conferida nessas roupas. E aí quando eu fui para a gaveta de camisetas, eu achei uma camiseta
que eu comprei numa viagem que eu fiz a Vitória e Vila Velha com o Sei e a Cláudia. As duas famílias viajaram juntos para lá em 2008. E então nós fomos numa loja, num shopping, eu acho que eles vão se lembrar do dia. E naquela ocasião eu comprei uma camisa que eu não sei onde é que o meu juízo estava. Sabe aquele tipo de camisa que fica bem, por exemplo, um jovem de 18 anos, né? Do tipo peito de pombo, fortinho e tal, mas que já não era a minha situação na época. Era mais magro do que hoje, mas não era o suficiente para peitar e encarar aquela camisa. E eu encontrei a camisa no fundo de uma das gavetas. E eu olhei para a camisa e lembrei desse texto. Eu falei, gente, se eu sair na rua vestindo essa camiseta, ainda mais que vai ficar bem apertadinha, né? Se não assim, subindo mesmo e mostrando a barriga, vai ser um constrangimento sem tamanho. Eu acho que a palavra adequada é dizer vai ser ridículo. Vai ser ridículo eu ser visto usando um negócio desse. E aí eu entendi o que Paulo quis dizer aqui, quando ele disse que nós devemos nos despojar destas coisas, colocar essas coisas para fora, porque isso não combina mais conosco. Meus irmãos, não cai bem para nenhum de nós sermos vistos praticando estas coisas aqui. Não cai bem a nenhum de nós, como novo homem, nova mulher em Cristo Jesus, sermos vistos em atitudes de indignação, de ira, de raiva, em atitudes coléricas, em linguagem obscena, em maledicência, em fofoca. Mas lamentavelmente, assim como os irmãos de Colossos, nós também temos sido vistos fazendo estas coisas. E Paulo nos exorta esta noite. E Paulo nos chama a atenção: não use essa camiseta. Não vistam isso. Coloque isso para fora. Tira esta coisa medonha da vida de vocês. Paulo está dizendo: despoje-se disso, arranca isso. De preferência, nem tente dar isso a outro. Eu sinceramente não pretendo dar a camisa para ninguém, né? Você não pode querer dar a outro aquilo que te faz ridículo, aquilo que te faz inapropriado. E Paulo então ele vai agora concluir a respeito destas suas orientações duas coisas importantes, necessárias, para que possamos de fato cumprir esse seu imperativo, essa sua ordem de despojamento dessas coisas. Ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como, meus irmãos, nós iremos colocar essas coisas para fora? Imitando Jesus. Jesus é o meu padrão de moda e o seu padrão de moda. Eu não posso querer sair por aí usando camisetas, imitando Brad Pitt, querendo imitar aquele que não tem nada a ver comigo. Mas devemos procurar sair por aí imitando o nosso Senhor Jesus, procurando ser parecido com eles, se humilhando quando necessário for, para que todas estas coisas possam ser colocadas para fora e sejamos vistos crescendo progressivamente a imagem de Jesus. Uma certa ocasião, não sei se já falei isso aqui, eu encontrei um irmão de uma igreja que eu congreguei no trânsito e comecei a buzinar de alegria porque tinha encontrado o irmão no trânsito, né? Pouco tempo de igreja, gostava demais já muito dele. Então eu buzinei para ver se ele me viu, para me acenar para ele. E aí então esse irmão botou a mão para fora e fez aquele gesto com sempre. Aí eu fico imaginando o povo dos carros ao lado, família assim, dois animais aí brigando no trânsito, né? Um buzinando no pé da orelha do outro e o outro devolvendo com grosseria. Onde Cristo é visto em coisas desse tipo? Onde Cristo é visto quando nós praticamos essas coisas? Imagina o crente, que eu acredito que possa ter tido crente, no meio daqueles que estavam lá na Arena Corinthians, xingando a presidente. Quantos daqueles crentes que se juntaram àquelas pessoas, naquele momento deram algum tipo de testemunho de Cristo? Será que Cristo se alegrou com aquilo? Será que aquilo tem alguma coisa a ver com o Senhor Jesus? Vocês conseguem imaginar Jesus naquele estádio, se juntando àquelas pessoas, fazendo o que elas fizeram?
porque é como Ele que nós devemos fazer. É isso que Paulo está dizendo. Se revestir desse novo homem, que se refaz no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E a imagem daquele que o criou é Cristo. Essa é a indicação que foi feita pelo apóstolo Paulo nas suas exposições anteriores. Meus irmãos, o objetivo global de Paulo nessas recomendações não é que você fique bem com o irmão. O objetivo global dele não é resolver os nossos problemas de relacionamento, mas o objetivo principal, isso também é objetivo, mas o objetivo principal de Paulo aqui é que sejamos parecidos com o Senhor Jesus. O objetivo principal de Paulo aqui não é que eu e você, a gente se beije, se abrace e se ame mais. Isso também, mas o principal é que sejamos refeitos à semelhança dele. Há 3 coisas importantes sobre a santificação em relação a isso aqui. Primeiro é o fato de que quando ele diz se revestir do novo homem, ele está querendo dizer que o nosso coração tem sido permanentemente alterado. Jesus muda a orientação dos nossos corações. Jesus, ele muda o rumo, o alvo e a motivação dos nossos corações. Dos nossos maus desejos, Jesus nos muda para desejos que agradam a Deus. Segundo lugar, que este crescimento acontece de uma maneira incremental. Algo está acontecendo comigo todo dia. Enquanto a justificação foi instantânea, a santificação é progressiva. Cada dia que se passa, você precisa se tornar mais parecido com o Senhor Jesus. É uma coisa meio Benjamin Button. É como se nós fôssemos aquela coisa velha, feia, que o filme retrata no início, e depois, com o passar do tempo, nós vamos ganhando em uma aparência mais renovada, em uma aparência mais refeita. Nós precisamos entender que isso é importante para as nossas vidas. E o objetivo é ser como Jesus. Ser como Ele. Esse é o objetivo final. A formação das qualidades de Cristo em você. A reconciliação com as pessoas. Um bom relacionamento. Uma boa vida com todo mundo. Isso, no final das contas, será o resultado desta conformação à imagem de Cristo. Aqui nós encontramos a nossa diferença dos ímpios. Aqui reside a diferença daquele ímpio que quer fazer coisas boas para os outros, de cada um de nós. Enquanto eles estão fazendo algumas atitudes forjadas de comportamento para ficar bem com as pessoas, para fazer bons arranjos sociais, para serem aceitos e coisas do tipo, no final das contas, não é essa a nossa motivação. E nem é esse o objetivo daquilo que Cristo faz em nós. Isso é resultado disso. Mas a coisa principal é, nós estamos sendo refeitos à semelhança de Cristo Jesus. O mais importante será parecer com o Senhor Jesus. E portanto nós chegamos àquilo que é o que vai fazer com que de fato os nossos relacionamentos melhorem, que os nossos relacionamentos tomem o curso das coisas desejadas por Deus, planejadas por Ele, e que Ele certamente irá executar. O fato de que nossa identidade com as outras pessoas é por meio de Cristo. Paulo diz isso no verso 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo, nestas poucas palavras, ele cria uma aparência do mundo que o cercava. Paulo aqui ele descreve o seu momento. Ele, quando diz não pode haver grego, os gregos, eles achavam que quem não falava grego era bárbaro. Judeus e gregos não comiam juntos, não se davam. Judeus e gregos, cada um tinha o seu costume, não faziam coisas juntas. Circuncisão nem circuncisão, aqui o patrimônio religioso. Para o lado dos judeus, esta religiosidade formal era tudo para eles e não Cristo.
bárbaro, cita, escravo, livre. O cita era muito questionado pela sua grosseria, pelo seu jeito rude. É como se fosse o nordestino, né? Eu estive num estádio uma vez em Goiânia e estou lá com a camisa do Flamengo, torcendo, e aí de repente eu vejo uma ala inteira da torcida do Goiás olhando para mim gritando: Paraíba, Paraíba. É o cita. O cita era o Paraíba daquela época. Ele, pelo seu jeito mais rude, mais rudimentar, um tanto mais grosseiro, era extremamente vítima de condenação dos outros. E ele é incluído aqui na lista de Paulo. Estas distinções também quanto à questão da propriedade material, nem escravo nem livre. Não importa se você tem um certificado de liberdade ou se você está preso a um certificado de propriedade que está nas mãos de alguém. Não importa. Não importa, diz Paulo. Cristo é tudo em todos. É isso que deve identificar os nossos relacionamentos. A igreja do Senhor Jesus já sofreu terrivelmente, porque haviam igrejas para brancos, igrejas para negros, igrejas para ricos e igrejas para pobres. Nós temos vivenciado de alguma maneira uma certa dose de intelectualização da fé na ressurgência calvinista, que tem feito com que, por exemplo, quando se vai chamar algum pastor para pregar a igreja, o critério não é piedade, não é fidelidade, mas doutoramento, mas refinamento. Ah não, é o estilo mais rude, mais rudimentar, grosseiro no sentido regional, cultural. Não estou falando aqui das obscenidades que Paulo citou, obviamente, do tipo de linguagem que ele condenou, mas às vezes o jeito mais simplório de ser. Não, isso aí combina com o pentecostal, não combina com o reformado. E então nós começamos a praticar aquilo que contraria o que Paulo está dizendo aqui. Que a nossa identificação com as pessoas não é se é um cita, rude, ou se é um grego culto e extremamente refinado. Não, Cristo é tudo em todos. É isso que deve identificar os nossos relacionamentos. E portanto assim, meus irmãos, é que Paulo nos ensina o seu segundo imperativo, a sua segunda instrução a respeito daquilo que caracteriza o novo homem em distinção ao velho homem. No próximo domingo pela manhã nós iremos ouvir e ver sobre revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, das virtudes do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que esta noite, ao sair daqui, nós possamos pensar muito a respeito de todas essas coisas, porque a vida que temos vivido em nosso país não tem sido fácil. Nós temos uma palavra profética, uma exortação para apresentar à nossa nação, aqueles que nos governam, aqueles que nos lideram. Mas nós devemos fazer isso em atenção à mesma exortação da palavra de Deus, para o modo, o tipo de comportamento que devemos ter ao fazer isso. Não devemos fazer com cólera, com sentimento de controle, com ira, com indignação, com raiva ou com obscenidades. Nós devemos fazer isso como Cristo faria, como Cristo faz. E que Ele possa fazer isso em nós. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Senhor. Santo Deus, Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua santa palavra, que nos corrige, que confronta os nossos corações pecaminosos e que nos permite, ó Deus, matar a nossa natureza terrena e que nos conduz, ó Deus, de maneira que aquilo que tem sido os pecados intocáveis, respeitáveis em nossas vidas, possam ser confrontados, para que pela Tua orientação, pela Tua graça, pela direção do Teu Santo Espírito, nós possamos colocar fora da nossa prática diária. Portanto, ó Deus, nós Te suplicamos por misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados a todos. Perdoe-nos não apenas como indivíduos, mas como igreja Tua, ó Pai, que também peca, corporativamente. Ó Deus, que o Senhor exerça a misericórdia do Senhor sobre nós. E que, ó Deus, como ato da Tua bondade e graça sobre nós,
o Senhor nos conceda da justiça de Cristo, e nos santificar, pessoalmente e coletivamente, para que, ó Deus, possamos ser vistos semelhantes ao nosso Senhor, e como um novo homem, diferente, bem diferente do velho homem. É o que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus.